Então, bom dia a todos, agradecer aí a participação de todos e Jéssica, que se pontificou essa live para a gente. Hoje, por incrível que pareça, é feriado, né? Mas feriado agora virou todo dia. E não, né? Na verdade, eu acho que domingo e sábado viraram dias de trabalho para a gente. Então, Jéssica vai falar de um assunto bastante importante, relevante, e ela é doutoranda do Laboratório Átomo, coordenado pelo professor Frederico, com a participação ativa, óbvio, dos professores Papa, Charles e Amaro. Então, e Carla, desculpa, Carla. E, Jéssica, você tem em torno de 30 minutos para apresentar e, ao final, as pessoas fazem perguntas. Então, quem gostaria de se inscrever, pode colocar no chat aí ao lado, que eu vou anotando a ordem. Tá bom? Sim, pedimos que todos desliguem os microfones, certo? E não apertem na tecla apresentar agora por nenhum motivo. Tá certo? Então, Jéssica, a palavra é com você. Obrigada. Bom dia para todo mundo. Eu sou a Jéssica e vou falar simulação molecular como uma ferramenta de engenharia. Então, primeiro, né, falar um pouco sobre mim, porque acho que a maioria não deve me conhecer. Eu sou formada em engenharia química na UFRN, Natal, e fiz mestrado também lá na UFRN, com a colaboração do professor Fred e do professor Charles, aqui na UFRJ. Então, foi uma parceria. E fiz meu doutorado no PEC, na UFRJ. E as áreas que eu estudei, desde a graduação, né, que eu estudo, trabalho com termodinâmica de equilíbrio, trabalhei na área experimental durante a graduação, no mestrado, e no doutorado que eu comecei a trabalhar com simulação molecular, tanto de Monte Carlo e agora com dinâmica molecular também, no pós-doutorado. E agora faço pós-doutorado no projeto de desidratação de gás natural com o professor Amaro, né, faço estudos de adsorção de sólidos, e com o professor Charles em projeto de solventes eutéticos profundos. Então, eu mostrei aqui um roteiro rápido só para vocês se situarem durante a apresentação, como é que vai ser a apresentação. Então, eu vou começar falando por que usar a simulação molecular, por que ela é importante, onde é que ela se encaixa, né, nas pesquisas, principalmente. Vou dar uma introdução, os conceitos gerais, mostrar as técnicas, alguns conceitos, os desafios da simulação molecular, e, ao fim, vou mostrar uns exemplos de aplicações. Meu objetivo aqui, nessa apresentação, é incentivar mesmo o uso da simulação molecular, que as pessoas passem a usar mais como ferramenta, ou seja, como área mesmo de pesquisa ou de trabalho. Então, por que usar a simulação molecular? Quando a gente vai fazer algum estudo, a gente vai estudar um fenômeno. E no estudo do fenômeno vai ser sempre necessário tanto teoria quanto experimento. Um deles é substituível. A gente vai precisar dos dois. Eles se complementam. Então, na teoria, no experimento, a gente faz medidas, observa o fenômeno, e a teoria pode dar explicações para isso, motivos, interpretar esses resultados, e também pode desenvolver predições de teoria. E essas predições o experimento pode validar, pode confirmar alguma suposição, alguma hipótese. Então, é importante essa ligação. Mas onde é que entra a simulação molecular? Ela é uma ponte entre esses dois extremos, entre o experimento e a teoria, porque ela propõe, né, realizar experimentos, certo? Por meio de algoritmos, né, computacionais, que vem muito de teoria também. Mas quando que eu uso isso, essa simulação? Se eu tenho teoria e experimento, o que eu vou fazer com a simulação molecular? Quando não for possível fazer experimentos, né? Quando tiver um custo muito alto, ou situações perigosas, ou pessoa, o laboratório, a instituição não tem a estrutura, mas tem o computador,
né, eficiente, possa fazer simulações, quando forem experimentos muito difíceis ou que levem muito tempo. E a simulação pode ser usada para reproduzir esses experimentos e dar uma ideia de como funciona o fenômeno. Então, ela obtém informações que não são possíveis obter por experimentos e realiza experimentos em várias escalas de tempo e comprimento. Isso eu vou falar um pouquinho mais adiante, está relacionado ao detalhamento do experimento, né? Se eu vou estudar sistemas pequenininhos, mais detalhados, ou sistemas macro, com mais aproximações, menos detalhes. Também quando a teoria não consegue resolver por meio de soluções analíticas. E a gente precisa de uma resolução mais experimental, mas ainda levando em conta a teoria. Mas como que ela funciona? Né? É uma ferramenta computacional, como eu já falei, tudo feito por meio de algoritmos, e ela fornece detalhamento em nível molecular. Então, ela mostra os fenômenos, a compreensão dos fenômenos em nível molecular. E ela pode substituir experimentos. Eu botei um asterisco aqui, que eu não estou dizendo que ela vai dizer não precisa mais fazer experimento, vai substituir só simulação molecular é suficiente. Não, claro que não. Mas eu digo em casos, né, que não é possível, ou que você só quer ter uma ideia do fenômeno, quando você não tiver como fazer os experimentos, você pode usar a simulação molecular para ter uma observação, calcular propriedades. Pode sim. E o que eu quis dizer agora com indicar experimentos por exemplo, quando você tem muitas possibilidades de experimentos para fazer, escolher um solvente e você não vai fazer experimento com todos os solventes, todas as possibilidades. Você pode fazer simulação molecular de vários, fazer um screening e calcular as propriedades e ver qual é aquele que vale a pena, qual é aquele que parece mais favorável para poder seguir com os experimentos. E explicar e entender como ele dá esse detalhamento em nível molecular. Você pode visualizar as interações entre as moléculas, ver o comportamento e tentar compreender também os experimentos. E ela é utilizada em diversas áreas, mais diversas áreas, né? Não só aqui com a gente, né? Na química, na farmácia, na biologia, na química medicinal. Eu vou botar alguns exemplos no final. Vocês vão ver que é bem diversificado. Na física, na engenharia e por aí vai. Então, voltando àquele assunto, né, dos modelos em diferentes escalas, eu coloquei essa figura aqui, que a professora Carla botou na live dela, que é uma relação da escala de tempo e escala de tamanho. O que eu quero mostrar aqui é que quanto mais detalhamento do sistema, quanto menos aproximação tiver, maior riqueza de detalhes, mais complexo e mais difícil vai ser de realizar essa simulação. Então, a gente vai simular escalas de tamanho muito pequenas em relação ao real, muito, muito menores. Poucas moléculas, por exemplo, em quântica, a gente consegue simular poucas moléculas. E um curto período de tempo simulado. Aí a gente vai aumentando um pouquinho a escala, vai inserindo algumas aproximações e vai facilitando, né, com capacidade computacional. E chega no nível molecular, que já dá para simular, né, sistemas com um pouco maiores. E assim vai até chegar a um tamanho macro. A gente tem aqueles modelos macros que tem muito mais aproximações que usa no dia a dia. Então agora eu vou falar da simulação molecular. Tem duas técnicas, assim, são os principais, clássicos. Vou falar da simulação molecular de Monte Carlo e dinâmica molecular. Eu mostrei aqui atrás as escalas. Nessa apresentação eu vou meter ao nível molecular clássico, né, sem quântica. Então, vamos seguir. Monte Carlo é um método de amostragem estocástica. Mas como é essa amostragem estocástica? Quando você tem um experimento real, tá lá
em nível molecular, o que a gente tem? Né? Moléculas em movimento, os átomos vão estar sempre em movimento. Então, como a gente faz aqui a amostragem em nível molecular, cada movimentação vai ter uma configuração diferente do sistema, que seria pequenos estados, vamos dizer assim, que juntos formariam um macro. Então, nessa amostragem, no Monte Carlo, ela não segue uma sequência de tempo, como seria num experimento real. Ela faz uma amostragem aleatória, como fotografias desconectadas. Uma não é a sequência de tempo da outra, mais ou menos isso. E a movimentação das moléculas é aleatória. Ele é utilizado para sistemas de equilíbrio, porque assim, ela não tem correlação com o tempo, não acompanha com o tempo, então ela vai estar sempre mostrando aquele estado em equilíbrio, ele não vai estar em transição. Então, vão ser várias fotografias do sistema que juntas vão dar um estado que seria correspondente a um macro. E aí existem vários tipos de Monte Carlo clássico, que eu vou mostrar aqui um pouquinho, Monte Carlo cinético, e também pode combinar tanto Monte Carlo quanto dinâmica molecular. Então, aqui eu vou falar de como é feita essa movimentação das partículas aleatórias no Monte Carlo. Então, é tudo com sorteios, né? Você tem possíveis movimentações de moléculas. A molécula pode rotacionar, pode translacionar, ela pode ser inserida no sistema, removida do sistema, os ângulos, a ligação pode vibrar. E tudo isso pode ser incluído, mas não necessariamente todos, né? Você pode ter um sistema que ela só a única opção é a translação. Mas o importante aqui é que cada movimento tem uma probabilidade de ocorrer. Então, eles vão... uma molécula é sorteada e dessa molécula é sorteada um movimento. É tudo aleatório, não está seguindo a sequência, é um sorteio. E no Monte Carlo, ele vai procurar sempre mostrar estados de baixa energia, sempre diminuindo a energia do sistema. Então, o movimento proposto vai ser aceito, ele vai efetuar esse movimento, ou esse movimento é desfavorável, a configuração vai permanecer a mesma. Então, e continuando, o critério de aceitação, então. Metrópolis, né, em 1953, sim, propôs esse método que tem um critério de aceitação. Como ele faz? Eu estou numa configuração atual, fiz uma proposta de movimento, seja qual for, rotação. E aí eu calculei a energia atual, a diferença da energia dessa proposta com a energia atual. Se essa diferença de energia for menor que zero, eu vou para uma menor energia. Então, ele vai ser aceito. E aí, o sistema, a minha amostragem vai passar para essa nova configuração. Se essa variação de energia for maior do que zero, então, no método de Metrópolis, a gente tem uma probabilidade de aceitação. Aqui eu coloquei um exemplo. No caso, que eu tenho um sistema com o número de partículas, volume e temperatura mantidos fixos, essa probabilidade de aceitação é dada por essa equação, que vai depender da variação de energia. Então, ela vai ser aceita com essa probabilidade. Aí, vamos lembrar bem, aqui, queria lembrar para mais para frente, lembrar que para aceitar, para realizar esses movimentos, a gente vai precisar conhecer essa variação de energia do sistema. Aí, agora, vamos para a dinâmica. É um método, agora não é estocástico, mas aleatório e determinístico. Diferente de Monte Carlo, não são fotografias aleatórias, é uma sequência de movimentos. Então, vou ter a cada um passo de tempo é determinado e a cada passo de tempo uma nova configuração é assumida para cada partícula. Então, ela pode descrever propriedades tanto dinâmicas quanto de equilíbrio.
No caso do equilíbrio, assim como, né, na escala macro, com o tempo, muito tempo, pode ser muito, não sei quanto seria, ela vai chegar no equilíbrio. E aí, nesse ponto, aí ele vai ser equivalente, né, a Monte Carlo. Ela calcula propriedades temporais do sistema. E como é feito esse movimento? Se ele é determinístico, ele obedece a que lei, que equação, né? Então, é tudo descrito pelas equações de Newton. E a gente pode calcular propriedades de transporte estruturais, tudo que for dinâmico agora. Então, aqui vou mostrar, né? Mas como funciona isso, né? É descrito pela equação de Newton. Então, a partir do cálculo da força, que é a massa vezes a aceleração. Aí a gente, conhecendo a força, a gente pode conhecer a aceleração, a velocidade, né? Vai determinar o deslocamento dessa partícula de um passo de tempo para o outro. Mas aí, como a gente conhece essa força? Essa força a gente conhece como, né, o gradiente da variação da energia de interação entre as partículas. Toda essa resolução de cálculo de velocidade para as novas posições é feito tudo por integração numérica. Então, vamos ver agora, lembra, o U apareceu lá no Monte Carlo e apareceu agora na dinâmica. Mas o que é essa energia? A energia potencial, ela é a energia de interação entre os átomos. Em teoria, todos os átomos interagem entre si. E a gente vai precisar de calcular essa energia tanto para a movimentação da amostragem de Monte Carlo, quanto para a amostragem dinâmica molecular, como a gente viu. Então, eu separei aqui 3 contribuições, né? Dependendo da simulação, você pode citar uma delas, 2 ou todas as 3, ou mais, que é o mais comum. Tem aqui o primeiro termo intramolecular, considerando átomos que pertencem à mesma molécula. Tem intermolecular, interação entre átomos de moléculas diferentes, não pertencem à mesma molécula. E uma energia vinda de um campo externo, que aí, no caso, pode aplicar um campo magnético e um campo elétrico. Então, aqui são exemplos de potenciais intramoleculares. Eles são modelos, então eles podem ser representados por diferentes equações. Eu vou mostrar uns exemplos mais na frente. Mas aí aqui tem um modelo de interação entre 2 átomos ligados entre si. Então, se essa ligação estica aqui, se a distância aumenta, a energia varia dessa forma. Esse é um exemplo. Mesma coisa com o ângulo, né? Quando ela vai abrindo, ela vai aumentar a energia. Aqui, potenciais ainda intramoleculares, né? Átomos da mesma molécula, agora aqui, que formam, né, um plano, seria a torção aqui, um ângulo de torção. Aqui é um exemplo de potencial oscilatório. E a torção imprópria, né? Tem aqui 2 planos que ela forma entre eles. E aqui são as interações de pares, que são entre átomos de moléculas diferentes, não são da mesma molécula. Então, aqui, interação do tipo Van der Waals, e vai depender da distância entre as partículas. Aqui é um exemplo, né, do potencial dos mais comuns, né, de Lennard-Jones, aquela que se afasta e aquela se atrai. E eletrostático, né, devido à presença de cargas nos átomos, das cargas dos átomos. Então, juntando todas essas contribuições e determinando, né, as equações, tem os campos de força. Aqui é um exemplo de um campo de força. Não se atenham às equações, eu só quero mostrar aqui que é um modelo, né, que são modelos, cada um. Aqui eu botei, no caso, a Lennard-Jones, podia ser outro tipo, uma equação um pouco diferente, mesmo para cada uma dessas outras contribuições.
E nem sempre você vai ter todas essas contribuições. Tudo vai depender da simplificação que você fizer do sistema ou quão complexo você quer também. Então, é tudo meio determinado por esses modelos. E aqui eu destaquei o seguinte, os parâmetros. Então, como esses são modelos, são parametrizados. Podem ser parametrizados, né, por mecânica quântica ou por ajuste empírico, né, usando dados experimentais. Então, aí está uma das dificuldades que tem na simulação molecular, porque a representatividade no sistema real, né, vai depender muito desses parâmetros, dessas equações, dessas considerações. Então, partindo disso, né, eu juntei aqui uns desafios, né, que é uma eficiência de amostragem. Como é estatístico e vão amostrando várias configurações, o ideal é que tivesse muitas amostragens, né, um tempo de simulação longo, e também que esses estados amostrados sejam mais significativos estatisticamente. E a gente tem essa limitação na escala de tempo, na limitação computacional, não tem como simular sistemas mais complexos ou tempos de simulações mais longos. Os campos de força, como eu falei, né, tem que ajustar a acurácia e a complexidade. Né? Quanto mais complexo, às vezes você pode estar detalhando mais, mas aí está dando um esforço computacional que não vale a pena. E uma análise de dados de um volume de dados muito grande, porque você vai mostrar cada configuração, calcular as propriedades de cada configuração. Então, é um volume muito grande de dados que tem que tratar. E agora eu vou mostrar alguns exemplos de aplicação. Vou começar com os trabalhos que eu faço atualmente, que participo. A minha intenção aqui não é discutir resultado, método, nem nada. É mostrar mais as possibilidades, o que pode ser usado, né? Qual a função de usar essa ferramenta. Então, aqui é de um projeto de solventes sintéticos, né? Faz com o professor Charles. E vou dizer um pouquinho o que é, né? São misturas de compostos, né? Que eu tenho um aceptor de ligação de pontos de hidrogênio, um doador de ligação de pontos de hidrogênio, em que cada um desses componentes tem um ponto de fusão muito alto. Vou ter aqui um diagramazinho. Então, seria ele puro, um ponto de fusão muito alto. E quando ele se mistura, esse ponto de fusão cai bastante. Aqui eu botei um exemplo do mais comum, mais estudado, que é do cloreto de colina com ureia, nessa proporção 1:2. A temperatura de fusão no cloreto de colina está perto de 300. Né? Da ureia, 100 e alguma coisa, 140. E da mistura, né, nessa proporção, é 12 graus. Mas por que estudar essas misturas? Porque elas têm características muito importantes como solventes, de interesse como solventes. Então, elas têm baixa volatilidade, têm estabilidade térmica, e elas, por ser uma combinação, né, doador-aceptor de ligação de hidrogênio, elas têm várias possibilidades de aplicação. Você pode trocar um doador ou aceptor e mudar as propriedades do sistema. Mas isso parece muito com os líquidos iônicos. Mas a vantagem dele, né, a promessa deles com relação a líquidos iônicos, é que eles são bem mais simples de fazer, né, de sintetizar, e tem um custo mais baixo, e tem menos resíduos, são menos tóxicos. Né? A síntese do líquido iônico gera resíduos, bastante resíduos. Aí que então, o meu interesse é nesse uso de solvente mesmo, né? Para processos de absorção, então eu faço estudo de solubilidades,
Aí que eu voltei um esquema de exemplo da solubilidade da amônia nessa mistura de cloreto de colina com ureia, nessa proporção 1:2. Aí aqui é só uma imagem da simulação. E aqui é um vídeo, a simulação da dinâmica molecular do sistema cloreto de colina com ureia. E aqui é como elas vão se movimentando com o tempo. Aí, no próximo, um exemplo de trabalho que eu faço com o professor Amaro, professora Carla, né, professor Fred, que é de análise estrutural de zeólitas. Né? Nosso interesse nas zeólitas é para absorção de água e CO2. Aí aqui é uma imagenzinha da estrutura, de uma unidade de célula, né? E aqui é uma simulação de dinâmica molecular. Então, considerando esse sólido, lembra que eu falei que o campo de força pode ser quanto simplificado quanto a gente queira, ou complexa. Então, muitas simulações não se considera esse movimento do sólido. Mas como aqui a gente quer analisar a estrutura, então a gente fez uma dinâmica molecular considerando a estrutura dele flexível. Então, você pode ver, né, o sólido não vai se movimentar tanto, mas ele está se movimentando. Então, com a amostragem dessas configurações, né, faz um tratamento, uma propriedade média, uma configuração média, uma estrutura média, e aí a gente pode gerar gráficos de DRX da estrutura. Claro, esse aqui é um exemplo, são um DRX experimental, mas é o que a gente faz, compara esses dados. Isso a gente pode validar o campo de força, saber se o campo de força é bom ou não para essa estrutura, e a gente também pode usar para parametrizar, que é uma proposta que a gente está querendo fazer usando os dados de DRX. Aí aqui outro trabalho também com sólidos, também voltado para adsorção. Aí esse aqui é um vídeo já considerando a estrutura do sólido rígido. Então ele não tem movimentação. Como eu estou estudando a adsorção, nesse caso não influencia ser flexível ou não. Então é claro que o esforço computacional de considerar rígida é bem menor. E aqui essa movimentação aqui é apenas são os cátions da estrutura se movimentando, que eles são livres. Aí aqui é uma célula unitária da chabazita, que é a zeólita que a gente viu aqui, e aqui uma imagem com a adsorção com CO2. Né? Esse trabalho é feito em parceria, né, com a professora Sofia, lá da Espanha, né, na Universidade Pablo de Olavide, que eu estou fazendo com uma pós-doc de lá, né, Ana? E agora eu vou mostrar, né, um pouquinho de paciência, as aplicações dos meus colegas lá do laboratório do Atoms, né, as simulações deles. Espero mostrar direitinho, explicar pelo menos a ideia, né, a ideia do que é possível fazer. Então, aquele um trabalho do Tiago com o Gabriel, de propriedades de interface. Então, tem um surfactante, água e óleo, né? E eles estão observando aqui como, no caso, o álcool ainda, nesse caso, e como ele se comporta na interface. Então, eles podem visualizar. Tá? Mais na frente tem um outro vídeo. Aí aqui é um outro estudo, né, que eles estudaram a formação de micelas, né, água e tolueno, que seria o óleo, agora com surfactante. Então, tá aqui mostrando, né, a formação de micelas. E aqui é o vídeo dessa formação. Aqui o surfactante está em água, né, e eneptano. Na imagem eles foram removidos só por questão de visualização mesmo, e só aparece surfactante para ver ter uma melhor visualização da formação de micela na interface. Aí tem aqueles se aglomerando. Então, esse é o trabalho do Thiago. Aqui é o trabalho do Jürgen, do Yuri, que eles fazem, que é um trabalho para estudar a estrutura, né, da celulose, que o interesse deles é como fonte de açúcares para biocombustíveis. E só que essa biomassa não é tão aproveitada, não produz uma quantidade, né, produz uma quantidade baixa de biocombustível.
porque ocorre uma degradação, né, da estrutura cristalina. Então, é isso que eles observam. Aí eles me enviaram essa imagem, né, para ver como eles podem mudar, né, e evitar, fazer um pré-tratamento para evitar essa degradação. Que o vídeo é da dissolução da celulose em água. Que é um trabalho do Yuri, né? É uma ilustração que ele fez. Hidratos e com metano capturado na estrutura, né? Porque os hidratos, né, são a estrutura de água semelhante ao gelo, que tem essa capacidade de capturar e armazenar, né, combustíveis, gases. E aqui no caso o exemplo é metano e está em presença, né, com água líquida. E aí as propriedades, pode calcular a propriedade interfacial, pode avaliar equilíbrio ou transição de fases, no caso. Várias possibilidades. Aqui são os vídeos do Felipe, ele trabalha e faz estudos de suspensão de asfalteno, né? A intenção é entender a precipitação de asfalteno que ocorre, que atrapalha o processo, né, de extração, de produção, transporte. Esse primeiro vídeo, ele mostra a aglomeração da asfalteno, formação da suspensão. E no segundo vídeo, ele já tem o asfalteno aglomerado e aplicou uma tensão de cisalhamento. E ele pode calcular a viscosidade, aí ele observou o alinhamento das moléculas por causa do cisalhamento. Aqui. E aqui eu vou mostrar uns dois trabalhos dos alunos do professor Bruno Horta, do Instituto de Química, que eles também disponibilizaram para a gente, porque são uns trabalhos um pouco diferentes do que a gente faz, e eu queria mostrar essa diversidade, né? Então, aqui é um trabalho do Mike, é um doutorado. Ele simulou dendrímeros, que são polímeros hiper ramificados. Aqui é uma figura, né, uma estrutura de Lewis, uma representação desse dendrímero que ele estudou, que é o PAMAN. E então, essa simulação que ele mostrou aqui, pelas imagens, é como que ele forma complexo com fármacos. Porque a intenção dele é mostrar que o PAMAN tem propriedades de interesse para carreadores de fármacos, né? Que são que vão, né, liberando os fármacos controladamente, né, dentro do organismo. Então ele quer provar que não tem toxicidade, que ele tem um mecanismo de liberação depois dos fármacos, né, depois dessa complexação. Então aqui ele mostrou, né, como ele se agrega, digamos assim, com esses fármacos. Aí aqui é uma configuração inicial, antes da simulação, e aqui mais no final, como ele complexou, juntou com o fármaco. Aí tem um vídeo, né, que vai mostrando como ocorre essa complexação. E aqui seria a configuração final amostrada. Então, aqui ele avaliou, né, com o tempo, no final, tá aqui ele todo complexado, todo o fármaco agregado ao dendrímero. E aqui a outra simulação, outro aluno do professor Bruno, André, aluno de doutorado, ele simulou a proteína existente, né, no vírus, no Covid, e é uma das proteínas, né, que responsáveis pela duplicação, replicação desse vírus, reprodução, e ele estudou o fármaco, né, como que o fármaco pode ancorar nessa proteína, complexar e alterar essa proteína também. Então aqui, no primeiro, ele mostrou que é um líquido que ele colocou
que ele testou um fármaco que está sendo testado para o tratamento do Covid-19, e aqui com um outro fármaco. Aí ele quis mostrar uma mudança estrutural. E aqui, como a live vai ficar registrada, gravada, eu deixei alguns softwares de dinâmica molecular disponíveis, tem softwares livres, tem comerciais também. Aqui alguns softwares de Monte Carlo e softwares de visualização, que só fazer aquelas imagens, aqueles vídeos que eu mostrei, né? Que não são só bonitinhos, né? Dá para saber o que está acontecendo na simulação, poder observar algum fenômeno, até identificar possíveis erros. Então, alguns livros, para quem quiser se interessar mais, estudar mais sobre isso. E uma mensagenzinha, né? Nada na vida é para ser temida, é para ser entendida. Eu acho que tem bem a ver com a intenção aqui da minha apresentação, porque a gente escuta muito, eu escuto muito assim, não sei nada de termodinâmica, e simulação molecular é muito difícil, complicado. E eu quero, assim, gostaria de passar que não é assim, né? Se eu conseguir, acho que todo mundo também entende. E é isso. Agradecimento aqui, né? E obrigada presente de todos, obrigada pelo espaço. E é isso. Obrigada, Jéssica. Bom, gostaria de abrir para perguntas. Pode ligar o microfone, quem quiser perguntar, ou quem estiver sem microfone, pode escrever no chat e eu reproduzo para a Jéssica. Olá, bom dia, Jéssica. Bom dia. Obrigado pela apresentação, foi muito boa. Eu gostaria de saber se, nesses tipos de programa, daria para calcular a interação das moléculas com fotos e coisas do tipo, para poder, por exemplo, fazer cálculo com fotodegradação e interações com outros tipos de situações. Com fótons? Quê? Não Com foto. entendi. Com fótons. Para, por exemplo, fazer fotodegradação. Uhum. Aí se teria como fazer esse tipo de cálculos com esse tipo de programa. Eu nunca trabalhei com isso, assim, nunca vi. Acho que alguém aí, certo? Jéssica, Sim. posso fazer um comentário da pergunta do Vitor? Sim. Eu sou Caio, eu trabalho no Atomos. Sim. Esse tipo de problema de fotodegradação é um problema de escala muito macro para um estudo muito de escala nano, escala muito pequena. Mas alguma coisa tipo de degradação, de interações, a gente tem que ver a estrutura e a complexidade dos dois componentes. O degrada, o que vai degradar, quanto o que é degradado. A gente vê a interação desse fenômeno. Então, sim, é possível se já tivermos conhecimento da estrutura dos dois componentes. Se não, precisamos fazer um estudo mais macro e diminuindo a escala até chegar numa escala de nano. Foi o trabalho do Felipe. Ok, obrigado. Jéssica, também fazer um comentário? Oi? Posso fazer também um comentário sobre essa pergunta? Claro. Eu sou o Thiago, também sou aluno do Laboratório Átomos. Eu não sei de quem foi a pergunta exatamente, mas quando a gente trata de degradação, eventualmente tem formação e quebra de ligações químicas, né? Então, para esse tipo
fenômeno, a gente precisa de um tratamento que eu acho que não do que a gente trata no... Isso. Então, a gente precisaria fazer um tratamento dos elétrons e saber como evitá-los ou não, com a presença de fótons ou outro tipo de coisa. Então, acho que nesse caso, para análise de reações químicas e tudo mais, a gente tem que fazer simulações numa escala, naquele gráfico. Quânticas, né? Exatamente, aquele gráfico que a Jéssica mostrou lá no início, a gente precisaria de uma escala baixa, uma escala quântica, né? Existe também dinâmica molecular, recentemente, os campos de força, chamado React Force Field, né? Que eles simulem quebra e formação de ligação química, mas isso aí é um ponto à parte, né? Sim. Eu queria fazer uma pergunta, Jéssica. Sim. Visivelmente, essa é uma ferramenta muito importante para você poder prever propriedades, né, de materiais, propriedades macroscópicas, eu diria. Então, quantos átomos ou até quantos átomos você pode tratar para descrever uma propriedade macroscópica? Não sei exatamente, sim, vai depender do poder computacional que vai ter e da complexidade da simulação. Eu posso ter átomos muito simples, só esferas, vou poder colocar muito mais. Depende bastante, né? Ok, obrigada. Mas acho que... Sim? Eu queria fazer uma pergunta também, Jéssica. Sim. Um problema que a gente tem quando se faz uma filtração em membranas de um cultivo celular, por exemplo, é que proteínas costumam aderir, quer dizer, você tem um problema de fouling, problema sério de fouling. E isso, em geral, se dá, por exemplo, se a sua membrana é hidrofóbica, o contato inicial é uma parte hidrofóbica da proteína que se une à membrana e esta proteína ela começa a mudar a sua conformação para liberar outras partes hidrofóbicas também, para que a ligação com a membrana seja muito estável, né? Você acha que seria possível você simular essa mudança de conformação com o aparecimento de formas internas hidrofóbicas que se tornam externas, se ligam? E, eventualmente, será que seria possível, por exemplo, estudar como evitar essa adsorção na membrana através, por exemplo, do uso de um dendrímero, por exemplo, para proteger a conformação da proteína? É isso. Não, acho que isso é possível, sim. Né? Eu não trabalho nessa área de proteínas, dendrímeros, mas acho que é possível, sim. Ok. Mas, simular... Posso completar, Medronho? Claro, Fred, estava esperando mesmo. Não, é bem possível, sim, fazer. A gente tem poder computacional no Rio de Janeiro para fazer isso facilmente. E é um estudo interessante, gostei da sua proposta aí, bastante interessante o estudo. Por exemplo, o que o Yuri está fazendo, essas estruturas de hidratos, tal, a gente pode fazer estudo de de inibidores, né? Inibidores de formação, inibidores de... E a mesma coisa você pode fazer estudos de inibição, né, de precipitação nessas superfícies. É claro que tem que caracterizar bem a superfície, né? Claro. Tem que saber bastante das propriedades da superfície, né? Das propriedades superficiais da superfície. Sim, caracterização atomicamente, né? Mas é possível, e é possível estudar, sim. E ver, inclusive,
a desnaturação das proteínas que aderem e tal. Bem legal isso, bem legal. E seria uma forma de proteger a membrana. Quer dizer, se você usando dendrímeros, por exemplo, você encapsula mais ou menos a proteína, né? Você conseguiria aumentar o tempo de filtração, por exemplo. Né? Bem legal. Ok. Mais perguntas? Bom, eu tenho mais uma, Jéssica. De todos os problemas que você já resolveu, qual o mais demorado e qual foi a situação? De simulação? Sim, de simulação molecular. Então, o que demorou mais, assim, eram sistemas até simples, mas era simulação de Monte Carlo, sem paralelização, e eles costumam demorar muito. Assim, quando tem água, principalmente, a absorção de água, isso é o que demora, assim. Porque tem interações, né? Ela é polar, e também porque a simulação, no caso eu estou usando um software que não faz paralelização, e aí demora mais ainda, porque cada sorteio é feito por vez. Para fazer a amostragem, eu tenho que movimentar todos os átomos, todas as moléculas de uma vez. Acho que é isso que demora. É isso. O que eu tenho feito, assim. Demorar muito significa o quê? Dias, horas? Semanas. Posso fazer um comentário? Sim. Sim. A gente consegue mitigar um pouco, aqui é o Yuri do Laboratório Átomos também, a gente consegue mitigar um pouco dessa demora das simulações usando clusters. Então, a gente tem um cluster no nosso laboratório e a gente também tem acesso com projetos, dependendo do professor e do aluno, ao cluster do Santos Dumont, ao do Lobo Carneiro e ao do Senapad, em São Paulo. E aí, se a simulação for feita num software que suporta a paralelização, você pode usar 40 processadores em vez de um. Isso. E aí fica não exatamente 40 vezes mais rápido, mas fica bastante mais rápido. É mais rápido, isso. Mas, assim, no caso de não paralelizar, tem a vantagem, assim, você ainda pode fazer mais, uma quantidade significativa de simulações simultâneas. Já ajuda bastante. Bom dia, Jéssica. Quem está falando aqui é Júlio Guedes, do CETEM, Laboratório de Modelagem Molecular. Tudo bem? Tudo bem. Parabéns aí pela tua apresentação, tá? Foi bem ilustrativa, né? E eu queria fazer uma pergunta. Dentro dos programas que você utilizou, tá? Para fazer o seu PowerDoc aí, né? Não sei se você usou os dois. Qual que você achou melhor, o Gromax ou o LAMMPS? Acho que o Gromax é mais amigável, né? Assim, mas a gente usa bastante o LAMMPS no laboratório. Tem bastante ferramentas, mas o Gromax tem algumas possibilidades também de análises, né? Já faz bastante coisa também. Não sei se é a tua área, porque eu vi aqui, acho que é até do Bruno, né? Se não estou enganado aqui. Eu estou usando agora o OpenMM também, é muito rápido, com o GPU, assim, também. Agora ele não tem tantas análises, não tem tanta ferramenta. Sim. Mas para zeólita, não sei se você pode responder isso, para zeólita também o Gromax é melhor do que o LAMMPS? Então, para zeólitas, eu estou simulando só no LAMMPS. O Gromax eu não cheguei a usar muito, mas vi mais questão de solubilidade. Na questão do sólido, eu estou usando o Raspa, né? E para a dinâmica, o LAMMPS, o Raspa também faz dinâmica. Tá, ok. Obrigado, hein? Parabéns aí. Obrigada. Posso fazer um comentário também, Jéssica? Sim. Exemplificando o que a Verônica tinha perguntado, eu faço dinâmica molecular no Gromax para a gente ver formação de núcleos, né? Formação de um cristal, a transição líquido para o sólido. As minhas simulações é uma simulação muito grande para a gente poder reproduzir esse fenômeno na escala
um pouco maior. E sim. cada simulação minha demora cerca de 45 dias. Então, agora, no que eu defendi o mestrado, eu apresentei 10 resultados, e cada resultado desse demorou 45 dias, mesmo utilizando esses clusters que o Yuri tinha comentado. Então, são simulações de porte muito grande, e o tempo de simulação também ele é bem elevado. Ok, obrigada. Quem mais gostaria de fazer pergunta? Posso fazer um comentário também? Eu acho que essas perguntas de qual o número de átomos, como a Jéssica falou, acho que não tem um número mágico para dizer se esse é o número de átomos aconselhável, ou qual é o tempo de simulação. Também não existe um tempo que caracterize, porque vai depende depender muito do computador, do sistema, do que você está considerando. Exatamente, e também depende do nível, assim, quando a gente não tem como considerar o número de átomos que seja representativo, a gente pode reduzir aquela descrição para uma coisa mais simplificada, que aí é o que a Jéssica também comentou, do nível de detalhamento. Então, eu acho que é por isso que não tem um número mágico, porque se a gente tivesse, a gente estaria reduzindo as coisas todas a um tipo de sistema só, quando, na verdade, a gente pode atacar o problema de diferentes formas e também mudar o nível de detalhamento se a gente precisar, então, diminuir o tempo para obter alguma resposta ou enfim, ter um menor número de átomos para reduzir o esforço computacional. Acho que é só um comentário assim, mais nível geral. Obrigada, Carla. Por isso que eu perguntei assim, qual foi o maior tempo que ela fez e em que situação, né? Para a gente ter uma noção de quanto tempo leva para resolver um determinado problema. Quem mais gostaria de perguntar? Eu sei que a hora está avançada, mas como a gente teve uma pausa, então... Perguntas ou comentários? Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Eu vou fazer a mesma pergunta do Alexandre, que ele fez no chat, mas eu acho que passou batido pelo número de mensagens. Ele perguntou, no Brasil, o mercado absorve profissionais que trabalham com modelagem molecular? E essa é uma pergunta minha mesmo, porque eu apoio essa pergunta dele, no fato de que, dentro da academia, a gente consegue trabalhar nessa área, mas e no mercado de trabalho, assim, em geral, fora da academia? Tem um... É difícil, né? Foi o que eu imaginei. Mas você tem algum exemplo de algum lugar, alguma coisa, ou não? Fora da academia, não. A maioria dos nossos colegas que seguiram trabalhando nessa área saíram do país, né, Jéssica? Eu acho que... Mas, assim, lá fora tem empresas que bancam, né, que pagam essas pesquisas, investem, né? Pesado, assim, que a gente não vê muito isso. Assim. Posso complementar? Sim. Essa é uma excelente pergunta do Alexandre, e que foi o outro que estava perguntando. João, essa importância da simulação, como a Verônica perguntou, o tamanho do sistema, algumas propriedades, às vezes, eu preciso de um tamanho muito grande e esse tipo de simulação fica muito grande. Então, tem uma expectativa muito forte de que a área de biológica cresça muito, de materiais e biológicos, cresça muito a necessidade de fazer esse tipo de simulação para que você desenvolva materiais novos ou desenvolva fármacos novos. Esse troço é enxergado mais facilmente fora do Brasil ainda, mas existem grupos começando aqui. Então, a Fiocruz contratou gente nessa área. A Petrobras está começando a montar um grupo, né? Agora com a desmonte, eu não sei, mas estava começando a montar um grupo nessa área. Então, existiu algum movimento. A indústria de fármacos brasileira ainda é muito, digamos, é tudo comprado fora, é tudo desenvolvido fora, então, a não ser Butantan, Manguinhos, né?
em alguns lugares na USP, aqui na UFRJ, mas, digamos, no Brasil como um todo, ainda é muito experimental, tal, mas assim, o mercado acho que vai crescer bastante dessa área, porque a gente não tem outra ferramenta para relacionar a estrutura e propriedade da matéria. Então, a única ferramenta que a gente tem é via esse tipo de simulação molecular. Então, essas indústrias mais sofisticadas, tipo fármacos, né, desenvolvimento de fármacos, desenvolvimento de materiais sofisticados, vão necessitar desse tipo de ferramenta. Se eu puder complementar com um exemplo, a IBM aqui no Brasil trabalha com pesquisa em simulação molecular nesse período também. Ok, bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, senão a gente encerra. Então, agradecer a Jéssica mais uma vez pela apresentação, agradecer a todos que participaram, as perguntas, peço desculpa aí que a minha tela aqui do chat não rolou e aí eu não vi, mas convidamos vocês para a próxima quinta-feira com a live do professor Bruno, da parte de controle de processos, e aqui se desfaz a rede EPQB.